Queridas amigas e amigos que nos acompanham nessa última noite da 35ª Semana Espírita Allan Kardec. É uma satisfação estarmos reunidos mais uma vez em pensamento. Sejam todos bem-vindos. Queremos, em nome do Centro Espírita André Luiz de Taubaté, agradecer a todos que colaboraram para que esse evento pudesse ser realizado. Aos expositores, que mesmo à distância nos transmitiram conhecimentos preciosos e vibrações amigas que com certeza irão nos fortalecer para a continuidade de nossas tarefas. Aos colaboradores da parte artística que trouxeram momentos iluminados de boas músicas que elevam o nosso padrão vibratório. A equipe técnica de apoio que colaborou para a organização do evento e a sua divulgação. Em particular, nós pediríamos para fazer um agradecimento, um nosso pleito de gratidão ao nosso querido companheiro Bonani, que há 35 anos organiza esse evento em todos os meses de outubro. E queríamos também agradecer ao nosso companheiro Carlinhos, esse voluntário polivalente que ajuda todas as instituições espíritas de Taubaté no contato com expositores, pessoal da parte artística, um verdadeiro relações públicas do movimento espírita de Taubaté. E nós queremos agradecer a todos que estiveram em sintonia conosco durante essa semana. Gostaríamos de transmitir os nossos agradecimentos a todos e a certeza de que no próximo ano estaremos reunidos e nos abraçando presencialmente. Muita paz a todos. Respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Me trouxe
convite a participarmos do banquete que nos traz o Consolador prometido. Há 2000 anos ele nasceu, semeando as forças do amor de Deus. Deixou no mundo um rastro de luz que até hoje ainda brilha, Jesus. Vem participar dessa grande festa onde Ele está. Sóis virão brilhar e o teu coração alegrar. Por longo tempo Ele nos buscou, com seus olhos amigos nos chamou ao doce encontro da liberdade, aos caminhos de sua verdade. Vem, meu amigo e irmão, festejar a grande renovação. Sóis cintilarão sob as almas em transformação. Ei-lo que volta a falar do amor, na razão da fé, o Consolador. Irmãos sublimes rasgando véus, tomba a morte e abrem seus céus. Vem construir, Senhor, entre nós teu reino de amor e luz. Paz na terra, nossa casa te acolhe, Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor.
Deus, Pai de infinita misericórdia, agradecemos por mais uma noite de aprendizados. Agradecemos por estarmos reunidos, aprendendo um pouco mais a respeito das suas lições que foram imortalizadas nas páginas do Evangelho trazidas por Teu Filho, o nosso Mestre, Jesus. Mestre, que possamos ser instrumentos da Tua paz, instrumentos do Teu amor, que possamos sempre em Ti encontrar guarida para as nossas aflições, encontrar a solução para os nossos problemas e a força e ânimo para prosseguirmos sempre frente em busca de transformar o homem velho em um homem novo. Abençoa o companheiro encarregado por levar a Tua palavra aos corações que aqui se encontrarão nesta noite, que ele possa ser intuído, amparado pelos amigos espirituais trabalhadores da Tua seara de luz. Queridos amigos, gratos somos pelo amparo que sempre nos concede, que possamos, nesta noite, unidos em um só pensamento, em uma só sintonia, aproveitar de todas as lições que aqui serão trazidas. Muita paz, que assim seja. Olá, meu nome é André Sobreiro, sou de Severina, São Paulo, e começo o nosso momento de reflexão agradecendo muito pela oportunidade que os amigos de Taubaté nos dão para que a gente possa estar participando, ainda que virtualmente, da 35ª Semana de Kardec, promovida pelos amigos de Taubaté. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de conversarmos e refletirmos a respeito do conhecimento espírita, a bênção do conhecimento espírita, conhecimento que liberta, como nos ensina Jesus no Novo Testamento, dizendo que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne virtualmente para conversarmos um pouco. Como vocês estão vendo aqui nos caracteres, nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a construção da ciência espírita. E como não é muito do hábito do nosso movimento falarmos sobre ciência, nós gostaríamos de entender a conotação científica da doutrina espírita que nos é dada por Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. E para isso eu vou trazer duas colocações dele no final do preâmbulo, quando o codificador nos diz assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E a definição clássica dele, ainda nesse preâmbulo, um pouquinho à frente, ele vai dizer assim: podemos defini-lo da seguinte forma: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Se ela está sendo tratada nesse ponto como ciência, nós gostaríamos de entender o que é ciência. É claro que a nossa colocação ela vai ser bastante resumida, então nós corremos o risco aqui de, ao resumir, sermos até reducionistas, mas a gente vai dar a conotação científica. Quando nós falamos em ciência, nós por natureza gostamos de associar a ciência com aparelhos sofisticados, tecnologia, microscópios, laboratórios, quando na verdade ciência ela é basicamente busca metódica e utilização metódica dos dados que foram conquistados ou conseguidos, obtidos nessa busca, nessa pesquisa. Então você coloca método na busca, não é sair buscando à torta e à direito, e vai usar também de método na hora de interpretar e usar os dados, as informações que você encontrou na sua busca. Então é busca metódica seguida da interpretação metódica
metodológica, com método que você encontrou, das informações que você encontrou na sua busca. Isso basicamente é a ciência. E aí nós vamos entender essa conotação científica da doutrina espírita ao entendermos que existe uma área do conhecimento chamada filosofia da ciência. É um campo de pesquisa filosófica que estuda os fundamentos, os pressupostos e as implicações filosóficas de uma ciência. Então vamos falar de novo. É um campo da pesquisa filosófica que estuda os fundamentos, pressupostos e implicações filosóficas da ciência, ou seja, a filosofia da ciência, ela estuda os valores e as leis que norteiam uma pesquisa científica. E se a doutrina espírita tem essa conotação científica, ela precisa entender esses pressupostos. E o codificador da doutrina espírita, embora nós tenhamos plena consciência de que o termo codificador não dá o significado correto ao trabalho de Allan Kardec, porque codificar é resumir em código, e a doutrina espírita não é um código, nenhuma ciência é um código. Mas não vamos entrar nessa discussão agora. Se a doutrina espírita tem essa conotação científica, era necessário que o seu codificador, o seu criador, o pesquisador que lhe deu a fundamentação, conhecesse algumas leis, alguns pressupostos da filosofia da ciência. E por incrível que pareça, Allan Kardec conhecia todos eles. Vamos entender isso. O primeiro pressuposto da filosofia da ciência é muito importante, que é quando a filosofia da ciência nos diz que toda a ciência evolui, toda a ciência amadurece, toda a ciência progride, toda a ciência continua buscando novas informações. No dia em que uma ciência para de buscar informações, no dia que uma ciência para de progredir, ela perde a conotação de ciência e ganha a conotação tradicional de religião. E aqui nós gostaríamos de entender bem essas citações para que não haja má interpretação do que nós estamos falando. A conotação tradicional de religião gira ao redor de um corpo dogmático, e é aí exatamente nesse ponto em que ciência e religião não conseguem dar as mãos. E aí nós vamos entender por que Allan Kardec escreve no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo um texto chamado Aliança da Ciência e da Religião. Porque até o momento, como uma é dogmática e a outra não, uma discute tudo e a outra aceita tudo, elas sempre divergiram. A partir desse ponto é necessário que elas passem a convergir até o momento em que elas vão conseguir se unir. Mas as principais características da religião no sentido tradicional do termo é um corpo dogmático e uma casta ou uma hierarquia de sacerdotes, coisa que nós não temos em doutrina espírita e não podemos estar criando em movimento espírita, porque a gente já deve ter entendido que há uma diferença entre a doutrina e o movimento espírita. Então, primeiro pressuposto importante da filosofia da ciência: toda a ciência evolui, toda a ciência amadurece, continua progredindo, continua buscando, e no dia em que ela parar de buscar, em que ela se acomodar, ela ganha essa conotação da religião no sentido tradicional. Por quê? Porque os dogmas são indiscutíveis. Ninguém tem o direito de discutir dogmas nas religiões tradicionais, e é exatamente por isso que Kardec não dava à doutrina espírita a conotação religiosa. Porque tudo em doutrina espírita é discutido insistentemente até que a gente consiga entender os fundamentos de um princípio fundamental da doutrina espírita. Entendendo aqui a palavra dogma no sentido religioso tradicional, ou seja, um princípio fundamental indiscutível. Mas nós poderíamos entender a palavra dogma no sentido filosófico e científico, que é um princípio fundamental também, só que amplamente discutido e pesquisado. Então, se alguém nos pergunta se a doutrina espírita tem dogmas, a gente precisa perguntar para a pessoa o que você está querendo dizer com dogma. O dogma religioso indiscutível, não, nós não temos em doutrina espírita. Tudo se discute. O dogma no sentido científico-filosófico, sim, nós temos, porque a doutrina espírita, como toda a ciência, tem princípios fundamentais, só que ao contrário das religiões, aqui eles são amplamente discutidos. Então,
Esse é o primeiro pressuposto importante da filosofia da ciência. Toda ciência evolui, toda ciência amadurece, e no momento em que uma ciência deixa de pesquisar, deixa de buscar, deixa de procurar, ela perde a conotação de ciência e ganha essa conotação tradicional de religião. Outro pressuposto importante da filosofia da ciência: não existe dono da verdade para uma ciência. Se nós pensarmos em qualquer ciência que vier ao nosso pensamento agora, a medicina, a física, nós espíritas gostamos muito de misturar a física quântica com os conhecimentos espíritas, a química, a biologia, qualquer ciência que você pensou aí agora, ela pode ter, e provavelmente tem, alguém que é considerado o maior especialista do mundo nessa ciência. Mas mesmo sendo o maior especialista do mundo nessa ciência ou em uma das áreas dessa ciência, entenda, para a ciência não há dono da verdade. Toda vez que essa autoridade publica um trabalho científico, uma pesquisa num periódico científico da área, as outras linhas de pesquisa leem a pesquisa, e se elas não concordam, se elas acham que houve algum equívoco no método ou na interpretação dos dados, eles se posicionam, porque a discussão e o debate são valores muito normais para a ciência. Qual a implicação prática disso para nós espíritas? Se nós ainda estivermos, como muitas vezes nós ainda vemos, confrades nossos de movimento espírita dizendo assim: o fulano falou, tá falado, nós não entendemos nada de doutrina espírita. E aí nós vamos nos lembrar de um dos textos mais importantes de Allan Kardec, que deveria estar sendo muito estudado hoje. Ele dá um seminário profundo de muitas horas, que é o texto dele na Revista Espírita de 1864, também publicado em O Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda introdução, que Kardec chamou de Autoridade da Doutrina Espírita, subtítulo Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Ali Kardec vai dar o método dele para que uma informação advinda do plano espiritual através dos médiuns fosse acoplada ao corpo de doutrina ou deixada de lado como sendo opinião de espíritos. Então veja, não há para a doutrina espírita dono da verdade, assim como não há para nenhuma ciência o dono da verdade. E nós espíritas às vezes ainda nos posicionamos dessa forma, dizendo que aquilo que o fulano falou está falado, o médium falou está falado, o espírito falou está falado. E isso não deveria estar acontecendo. O critério de Allan Kardec, vamos trazer isso para a prática da doutrina espírita. O critério de Allan Kardec nunca foi o da autoridade. Independente de quem fosse o espírito que assinasse a mensagem, independente de quem fosse o médium que a transmitisse, Kardec passava tudo por um controle, por uma filtragem rigorosa. Textos de um espírito de verdade, a mesma assinatura, o espírito de verdade, o mesmo médium que na época psicografava as mensagens do espírito de verdade, foram recusados. Trechos de textos de espíritos elevadíssimos foram recusados. Nós temos um grande exemplo, muito fácil de lembrar e de entender, na Revista Espírita de 1868, quando o espírito Lacordaire vem nos falar sobre uma escala de espíritos puros em cujo topo estão os Cristos. Essa ideia foi recusada por Kardec, tanto que nas edições seguintes da Gênese, segunda, terceira e quarta edições da Gênese, segunda, terceira ainda em 1868, a quarta edição já em 69, antes dele desencarnar, ele não altera o conteúdo da Gênese para incluir a escala dos espíritos puros, porque é a opinião de um espírito. Um espírito, através de um único médium, em uma única reunião mediúnica, não tem conotação de doutrina. Segundo o controle universal do ensino dos espíritos, tem apenas a conotação de opinião do espírito. Então veja que não há dono da verdade para uma ciência. Tudo precisa ser discutido, tudo precisa ser analisado, e independente de quem é o médium, de quem é o espírito, Kardec sempre passou as mensagens por aquele controle rigoroso. Então, entendendo essas duas primeiras leis da filosofia da ciência, nós vamos entender de que forma Allan Kardec trabalhou para construir um corpo doutrinário extraordinariamente coeso, bem construído, cuja sequência de obras
nós vamos trabalhar agora. Alguns pesquisadores nos sugerem que nós estudemos as obras espíritas, as obras de Allan Kardec, na ordem em que elas foram sendo escritas, justamente para que a gente possa entender a construção da ciência espírita, o desenvolvimento das ideias da doutrina espírita. E acompanhando nessa ordem, que nós vamos citar daqui a pouquinho, a gente vai ver inclusive os pontos onde Kardec muda de ideia. Eu posso citar um aqui se vocês quiserem, porque em 1861, 62, ali, quando escrevia o Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai nos dizer que não existia possessão, que ele chamaria o fenômeno mais judiciosamente, mais criteriosamente de subjugação. Em 1864, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele usa o termo possessão. Alguns tradutores não traduziram como possessão, traduziram por incorporação. É por isso que às vezes dá confusão. Em 1868, na Gênesis, ele volta a usar o termo possessão. Ele já tinha voltado em 64 no Evangelho e volta em 68 na Gênesis. E a gente fica confuso. Ele falou que não existia possessão. Então, sem acompanhar a construção da ciência espírita, a gente não vai entender por que ele muda de ideia. Em 63, em dezembro, ele vai dizer num texto chamado, na Revista Espírita, um caso de possessão. Ele vai dizer que ele mudou de ideia. E vai mudar o significado da palavra possessão. Não mais um grau de obsessão, mas sim um tipo de mediunidade. Isso aí é assunto para um outro estudo. Então, se nós acompanharmos a construção da ciência espírita através das obras de Allan Kardec, na ordem que elas foram sendo escritas, a gente vai ter essa noção e essa capacidade de acompanhar o desenvolvimento das ideias. Então, vamos trabalhar com essas informações. Você e eu sabemos que em 1857 Allan Kardec publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos, 18 de abril, mas sabemos também que a primeira edição de O Livro dos Espíritos não é essa edição que eu tenho aqui em casa e você também tem na sua, muito provavelmente. A edição de 1857 tem apenas 501 perguntas ou 501 itens e muitas informações que ali estão foram alteradas na edição definitiva que daqui a pouco a gente vai colocar no tempo. E você deve estar se perguntando assim, mas André, por que essas informações foram alteradas? E se nós tivermos aquela ideia de um Allan Kardec sentado confortavelmente atrás de uma mesa, fazendo perguntas para espíritos apenas, e esperando a resposta chegar através dos médiuns, não vamos ter problemas. Allan Kardec era um pesquisador, que muitas vezes viajava pela França, em busca do movimento espírita, em busca de entender de que forma o movimento estava se adaptando aos novos conhecimentos que vinham sendo acoplados ao corpo de doutrina nesse movimento crescente da doutrina. Então, por que as alterações mudam? Porque os espíritos responderam diferente? Não. Primeiro pressuposto da filosofia da ciência, toda a ciência evolui. Então, de um livro para o outro, nós vamos ter algumas alterações e é natural que o cientista faça isso ao descobrir que na pesquisa dele, na escrita dele tem alguma forma de equívoco, nada mais natural que ele corrija o erro. Porque isso é ciência. Então, em 1857, Kardec publica o Livro dos Espíritos, uma versão reduzida, não tão fácil de achar, mas dá para encontrar, com 501 perguntas. Em 1858, um ano à frente, Allan Kardec inicia a publicação da chamada Revista Espírita, um periódico extraordinário, campo de pesquisa, mas ao mesmo tempo complemento das chamadas obras fundamentais, porque muitos textos que estão na Revista Espírita são citados nas obras fundamentais e Kardec diz, vide Revista Espírita, ano tal, mês tal, para não ter que citar o texto de novo, que ocuparia muito espaço. Então veja que a Revista Espírita ela não tem apenas a conotação de um laboratório, de um campo de pesquisa, mas também tem informações que não foram citadas diretamente nas obras fundamentais. Então, sem estudar a Revista Espírita, fica um pouco difícil de conhecer a doutrina. Então, em 1858, Allan Kardec começa a publicação da revista, periódicos pequenos, mensais, 20 e poucas páginas, que hoje você já não encontra mais mensal, hoje é uma publicação anual. Então, se você comprar a Revista Espírita de 58, você não vai comprar janeiro, depois fevereiro, depois março, você vai comprar o ano todo num volume um pouco maior.
E ainda em 58, Allan Kardec publica um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. É um livro tão importante que desse livro, mais à frente, surge o Livro dos Médiuns. Então, o Instruções Práticas era o primeiro livro que Allan Kardec escreveu especificamente para a orientação da prática mediúnica. E no prefácio do Livro dos Médiuns, alguns anos depois, nós vamos posicionar no tempo, Allan Kardec vai nos dizer que escreveu uma brochura, uma instrução prática, que tinha o objetivo de orientar a prática mediúnica e de ser pequena, resumida e barata financeiramente, mas a instrução prática não cumpriu o seu objetivo por ser resumido demais e as pessoas ainda tinham dúvidas. Então ele praticamente triplica o tamanho do livro no chamado Livro dos Médiuns. Então vamos lá, um ano à frente do Livro dos Espíritos, 1858, Kardec publica 12 números da Revista Espírita e o livro Instruções Práticas. 1859, um ano à frente, Allan Kardec publica outros 12 números da Revista Espírita, isso vai acontecer até a sua desencarnação, e publica também um livro chamado O que é o Espiritismo. Esse livro é tão importante que o próprio Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 3 da primeira parte, chamado Do Método, vai sugerir que nós iniciemos os estudos de Espiritismo por essa obra. Para aqueles que quiserem ter as noções iniciais de Espiritismo, ou essas noções preliminares de Espiritismo, diz ele. Pela leitura das nossas obras, sugerimos essa ordem. Ele vai sugerir a ordem, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. 4 obras. Sendo a Revista Espírita não só uma obra, mas uma coleção toda. Então, em 1859, Allan Kardec publica os outros 12 números da Revista Espírita e publica também o livro O que é o Espiritismo. Em 1860, portanto, 3 anos à frente de O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, Allan Kardec vai publicar outros 12 números da Revista Espírita, e atenção agora, a edição definitiva de O Livro dos Espíritos, fevereiro de 1860. Então, de abril de 57 para fevereiro de 60, nós temos 2 anos e 10 meses, praticamente 3 anos. E eu acredito que em 2 anos e 10 meses uma doutrina, uma ciência, evolui tanto que o Livro dos Espíritos, de 501 perguntas ou 501 itens, pulou para 1018 ou 1019, depende da edição. Então a ciência espírita praticamente dobra, numa análise simples, as suas informações fundamentais. 1860, Allan Kardec publica, então, 12 números da Revista Espírita e a edição definitiva de O Livro dos Espíritos. 1861, andamos mais um ano na nossa linha do tempo, Allan Kardec vai publicar 12 números da Revista Espírita e a primeira edição de O Livro dos Médiuns. Atentem para isso, que a primeira edição de O Livro dos Médiuns foi publicada em 1861. Só que ela é alterada no ano seguinte. Então nós entramos em 1862, que para Allan Kardec é um ano extremamente produtivo. Allan Kardec publica em 1862 12 números da Revista Espírita, a edição definitiva de O Livro dos Médiuns, a segunda edição de O Livro dos Médiuns. Ele vai dizer na introdução da segunda edição que ele alterou algumas coisas da primeira, alguns textos que ali estavam foram cortados para a entrada de outros textos mais importantes que dariam ampliação à ciência espírita. Um texto que estava em 61 e foi cortado para 62, você conhece como a escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, do item 100 ao 113. Por que ele cortou do Livro dos Médiuns? Porque já está em O Livro dos Espíritos, não é necessário citar 2 vezes, citando 2 vezes ocuparia espaço. Então ele corta alguns textos para colocar textos novos que foram ditados pelos Espíritos e tinham passado pelo chamado controle universal do ensino dos Espíritos. Então em 1862 Kardec publica 12 números da Revista Espírita, a edição definitiva do Livro dos Médiuns, e publica também um livro chamado Viagem Espírita de 1862, que é um livro onde ele vai narrar as viagens dele pela França, visitando casas espíritas e
averiguando de que forma o movimento espírita estava se desenvolvendo. E ele vai dizer ali que ele teve surpresas muito agradáveis em Lyon, em Bordeaux, porque os operários de Lyon e Bordeaux estavam aprendendo doutrina espírita, estavam fazendo o seu processo de transformação moral. O único detalhe aí que às vezes a gente não se apercebe é que os operários de Lyon e de Bordeaux não escreviam e não liam. O que me deixa muito envergonhado, porque os operários de Bordeaux e de Lyon, sem ler e sem escrever, aprendiam doutrina espírita. E nós, muitas vezes, que lemos e sabemos ler, escrever e interpretamos texto com razoável facilidade, às vezes temos preguiça de estudar. Como é que esses operários de Lyon e de Bordeaux aprendiam doutrina espírita sem ler e escrever? Fácil. Alguém lia e comentava para eles. O que fazia a diferença era o interesse deles em aprender a doutrina espírita, em prestar muita atenção e perguntar e questionar, enfim, e debater aquele conteúdo com a pessoa que fazia a leitura e o comentário. Então veja que eles tinham muita vontade de aprender. E isso às vezes me deixa um pouco envergonhado, porque eu tenho um pouquinho mais de capacidade, leio, escrevo e às vezes tenho preguiça de estudar. E não podemos esquecer também de um livro que é extremamente resumido, também publicado em 1862, chamado O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão, que é um livro extremamente resumido que vai dar só as noções gerais para as pessoas que quiserem entender o Espiritismo em poucas letras, em pouca leitura, em pouco tempo, e que tomara que se interessem por aprofundar. Então esse livro tem esse objetivo, de trazer a coisa bem resumida para que nós tenhamos a curiosidade de fazer a ampliação. Passamos um ano à frente, então, 1863, Allan Kardec não publica nenhum livro até onde eu sei, e aqui eu gostaria de deixar esse pedido para todos aqueles que vão assistir essa palestra pela 35ª Semana de Kardec dos meus amigos de Taubaté, que eles possam estar... se souberem de algum livro publicado em 1863, entrando em contato com a gente, porque da mesma forma que um livro científico não é uma expressão da verdade, ele é apenas o registro daquilo que o cientista sabe até aquele momento, uma palestra espírita tem exatamente essa conotação, ela não é expressão da verdade, ela é o registro daquilo que o expositor sabe até aquele momento. Então, pode haver livro publicado em 1863 e eu não estou sabendo. E aí eu peço que você, que está assistindo essa palestra, pela Semana de Kardec de Taubaté, que entre em contato comigo. Meu e-mail, andreespirita@gmail.com. Vou repetir, andreespirita@gmail.com. Manda um e-mail para mim e me fala qual é o livro que foi publicado em 1863, que eu vou fazer questão de pesquisar e vou alterar essa ordem aqui que é citada nessa palestra. Então, até onde nós sabemos, em 63 Kardec publica apenas os 12 números da Revista Espírita, lembrando que foi em dezembro de 63, portanto, no último número desse ano, que Kardec vai admitir a sua mudança de opinião com relação à possessão. Mas fiquemos tranquilos, porque ele, além de mudar de opinião, ele muda o sentido da palavra. Possessão não era mais um grau de obsessão, e sim um tipo de mediunidade, que é o que ele vai descrever naquele texto e vai complementar, salvo engano, na Gênese, com mais detalhes, a questão da possessão. Passamos então ao ano de 1864, Allan Kardec publica outros 12 números da Revista Espírita, no mês de abril especificamente. Ele vai nos trazer aquele texto extraordinário que dá um seminário de muitas horas que ele chamou de O Controle Universal do Ensino dos Espíritos. É ali que ele vai dar essa conotação científica e vai trazer o método. Para que uma informação fosse acoplada ao corpo de doutrina ou deixada de lado como opinião pessoal do espírito, ela tinha que ter sido ofertada primeiro por vários espíritos. Então não adianta um espírito dizer alguma coisa e a gente achar que ele sozinho vai atualizar a doutrina espírita como nós vemos hoje. Segundo, além de ser ofertada por vários espíritos, isso tem que ser feito através de vários médiuns
preferencialmente médiums que não se conhecem, o que fica muito prejudicado hoje, porque todo mundo conhece todo mundo por causa das redes sociais. E eu não tenho percebido no nosso movimento o bom senso do médium psicografar uma mensagem e engavetá-la. Tudo que é psicografado hoje, momentos depois, já está nas redes sociais, o que dificulta esse controle universal, porque os próximos critérios vão nos dizer mais ou menos isso. Então vamos resumindo esses critérios. Vários espíritos através de vários médiuns em mais de um grupo espírita, porque não adianta você ter vários médiuns no mesmo grupo ou no mesmo centro, né, usando a linguagem de hoje, se o grupo inteiro ou o centro todo pode estar passando por um processo obsessivo e um mistificador se dizendo o mentor da casa. Então não adianta ser inúmeros médiuns dentro da mesma casa. Então vamos resumindo. Vários espíritos, vários médiuns, mais de um grupo espírita. Outra informação importante, tudo ao mesmo tempo. Porque não adianta você psicografar um texto hoje com uma ideia nova e daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, alguém publicar outra psicografia com a mesma ideia, porque o segundo a psicografar pode ter lido a primeira mensagem e pode estar sugestionado. Percebam que estudar a doutrina espírita é coisa séria. E a gente precisaria estar um pouco mais sérios e um pouco mais exigentes nesse controle universal, que Kardec foi extremamente exigente nisso. Então, resumindo, vários espíritos, vários médiuns, vários grupos espíritas, médiuns que não se conhecem, tudo ao mesmo tempo, para que não houvesse o risco das pessoas lerem uma mensagem, daí um tempo psicografar uma mensagem parecida, podendo estar sugestionado por aquilo que leu. Passando por esses critérios, a informação era considerada por Allan Kardec. Aí ele vai pensar se ele podia acoplar ou não o corpo de doutrina, e inúmeras ideias de inúmeros espíritos, espíritos comprovadamente elevados, foram recusadas. Trago de novo para os amigos o texto de Lacordaire, na Revista Espírita de 68, sobre a escala dos espíritos puros, foi recusada por Allan Kardec. Ele não acopla a ideia da escala dos espíritos puros ao livro que estava sendo escrito naquela época, que era a Gênese, né? A primeira edição da Gênese é de 1º de janeiro de 68, portanto, se a comunicação de Lacordaire é de fevereiro, a edição de janeiro já está pronta, não tem como mudar. Mas ainda em 68 ele publica a 2ª e a 3ª edição. Em 69, antes de desencarnar, ele publica a 4ª edição. E ele não altera o conteúdo do livro A Gênese. Mas vamos lá, nós estamos em 1864. Kardec publica 12 números da Revista Espírita e publica também o livro que eu acredito ser o mais lido de toda a obra de Allan Kardec. E meu querido amigo Pascoal, aqui de Ribeirão, da USE Regional de Ribeirão, nos disse uma vez que, por estatística oficial, é o livro mais vendido de Kardec na Federação Espírita Brasileira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja que o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra mais lida de Kardec, acredito eu, com certeza a mais vendida na Federação Espírita Brasileira, foi publicada em 1864. Um ano à frente, em 1865, Allan Kardec publica outros 12 números da Revista Espírita e publica o livro Céu e Inferno, que nada mais é do que uma expansão do livro 4 ou 4ª parte de O Livro dos Espíritos. Aliás, eu esqueci de trabalhar com essa ideia. O Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. Quantas obras fundamentais nós temos depois de O Livro dos Espíritos? 4. Será que é coincidência? Ou será que eu posso trabalhar com a ideia de que cada obra sequente das obras fundamentais é expansão ou continuação de uma dessas 4 partes? Então vamos trabalhar essa informação, já que a gente acabou esquecendo. O livro 1 ou primeira parte vai se expandir na Gênese. Então as ideias ali contidas expande-se no livro A Gênese. Se você não entender o livro 1 ou primeira parte do Livro dos Espíritos, Deus, Espírito, Matéria, Espírito com E minúsculo, né? Princípio material, princípio espiritual como sendo o ser pensante, o princípio material como sendo o instrumento de ação do Espírito, mas que não tem vontade própria. Se você não entender essas ideias, entender a Gênese, que
tem como subtítulo os milagres e as predições segundo o Espiritismo, fica difícil. Então vamos lá, livro 1 expande-se na Gênese. Livro 2, que vai discutir o espírito imortal, expande-se no livro dos médiuns. Então entendamos que estudar mediunidade, estudar o livro dos médiuns sem conhecer o livro dos espíritos é um tiro no pé. Porque quando você vai estudar a mediunidade, você está implicitamente admitindo que você acredita na existência do espírito, na sobrevivência dele à morte do corpo, na conservação da individualidade e na possibilidade da comunicação. Então, um estudante de mediunidade já tem que estar sabendo tudo isso. O espírito existe, sobrevive à morte do corpo, conserva a individualidade e pode comunicar-se com o plano físico, que os espíritos, diz o livro dos espíritos, não são seres à parte na criação. São as almas dos homens que já viveram na Terra. Então, acontece um intercâmbio, não só o mediúnico, mas ora nós estamos encarnados, ora estamos desencarnados. O estudante de mediunidade tem que saber isso. Por isso que o livro dos médiuns é uma expansão do livro 2 ou segunda parte do livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós acabamos de comentar em 1864, nada mais é do que uma expansão do livro 3, que você conhece como as Leis Morais. O livro 3 tem 12 capítulos, tem um capítulo introdutório chamado Lei Divina ou Lei Natural, as 10 Leis Morais, e um capítulo de encerramento chamado Da Perfeição Moral. Esses 12 capítulos são a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, às vezes, as pessoas estudam dezenas de vezes o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente sugere, vai ler as Leis Morais. Aí ela manda um e-mail pra gente, André, parece que eu já vi esses textos aqui das Leis Morais. Aí a gente pergunta, né? Já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Ah, já li dezenas de vezes. Então foi lá que você leu. Lá você leu a essência daquilo que veio a ser mais à frente, das ideias que vieram a se expandir mais à frente no Evangelho segundo o Espiritismo. E como nós vínhamos dizendo, para voltar para a linha de raciocínio, o livro Céu e Inferno, que tem como subtítulo a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nada mais é do que uma expansão do livro 4 ou quarta parte do livro dos Espíritos, que é quando Kardec vai começar a discutir a justiça, não a justiça punitiva, mas a justiça educativa. E as ideias que ali estão, no chamado livro 4 ou quarta parte do livro dos Espíritos, se expandem na obra extraordinária chamada O Céu e o Inferno, como nós dissemos, para voltar para a linha de raciocínio, publicado em 1865. Um ano à frente, 1866, Allan Kardec publica 12 números da Revista Espírita e até onde eu sei, só. Então eu deixo o pedido para os amigos que vão assistir essa palestra pela Semana Espírita, Semana de Kardec de Taubaté, que se souberem de algum livro publicado em 1863, me mandem um e-mail, andreespirita@gmail.com, para que eu possa averiguar e, se for realmente isso, eu altero as informações dessa palestra. Um ano à frente, 1867, Allan Kardec publica 12 números da Revista Espírita, e até onde eu sabia não tinha nenhum livro, então eu sempre falei que era 1867, apenas 12 números da Revista Espírita, e fazendo essa palestra numa casa espírita, numa cidade pela qual nós temos muito carinho, um amigo lá no fundo levanta a mão e fala, André, eu estou com a Kardecpédia aberta no celular, um aplicativo extraordinário desenvolvido pelo amigo Cosme Massi para a pesquisa profunda nas obras de Allan Kardec, e ele me corrige lá no fundo do salão dizendo que em 1867 foi publicado um livro chamado A Prece. É uma separata, porque o que é o livro A Prece? São os capítulos 27 e 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec publica à parte para dar ênfase ao mecanismo da prece. Você e eu sabemos que no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai discutir a prece, a transmissão de pensamento, o fluido cósmico, e no capítulo 28 ele dá uma coletânea de preces espíritas, dando sugestões de ideias para que a gente possa, com o tempo, fazer as próprias orações. Então, esses 2 capítulos ele publica à parte, salvo engano o nome é uma separata, chamada A Prece.
Entramos então em 1868, quando Allan Kardec publica 3 edições da Gênese. Primeira edição em janeiro, segunda edição que nós hoje chamaríamos de reimpressão, porque não houve alteração do livro, ainda em 68. Terceira edição, ainda em 68. Então, em 68, além dos 12 números da Revista Espírita, 3 edições do livro A Gênese. Entramos em 1869, quando Kardec publica a 4ª edição da Gênese e 4 edições da Revista Espírita. Por que só 4? Porque ele desencarna em 31 de março de 1869. Mas olha que interessante, 4 edições, por quê? Porque embora ele tenha desencarnado no final de março, o número de abril estava pronto. Dali para frente, a Revista Espírita continua sendo publicada, mas já sob outra direção, e nós temos notícia através dos pesquisadores, das pessoas que foram atrás, e aqui eu deixo a sugestão de uma leitura muito interessante, chamada Em Nome de Kardec, do Adriano Calçoni, que ele fez o levantamento do que aconteceu com o movimento espírita pós-desencarnação de Allan Kardec, e ele chegou à conclusão de que a partir dali a Revista Espírita começa a sofrer influências de enxertos espiritualistas, por exemplo, da doutrina secreta, da teosofia da Madame Blavatsky, que chegou a fazer amizade com Lemarie, Pierre Guetin Lemarie, enfim. Dá uma olhada nesse livro, quem quiser ter um pouco mais de profundidade. O livro se chama Em Nome de Kardec, o autor Adriano Calçoni. Não é um livro mediúnico, é um livro de pesquisa histórica. Então, estudando nessa ordem, desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, até o último número da Revista Espírita, que é o de abril de 69, nós teríamos uma noção de como a doutrina espírita se desenvolveu, em que momentos Allan Kardec mudou de ideia, alterou informações. Como nós vimos, o caso da possessão é uma delas. Em 61, 62 ele diz da não existência da possessão. Em 64 ele volta a usar o termo possessão no Evangelho segundo o Espiritismo, só que aqui, como nós dissemos, tem um problema, porque alguns tradutores traduziram por incorporação, que não é o fenômeno da psicofonia, hoje a gente já sabe. Em 68, na Gênese, ele volta a usar o termo possessão, e se a gente não encontra a peça que está faltando no quebra-cabeça, que é o texto da Revista Espírita de 63, chamado Um Caso de Possessão, a gente não consegue entender essa construção. Então veja que ficar só nas obras fundamentais talvez não atinja o objetivo que nós queríamos. Aqui a gente encerra o nosso momento de reflexão, agradecendo aos amigos de Taubaté pela oportunidade, rogando a Deus que a nossa reflexão, a nossa fala, possa conduzir reflexões e tenha atingido a expectativa dos amigos. Que Deus nos abençoe. Muita paz.